Oi, gente, vão chegando aí que eu vou só pegar uma aguinha aqui, bem rapidão. Oi, voltei. Só fui ali pegar uma aguinha. Já estamos aqui de novo. Me mudei de lugar também. Ai, aqui tá mais claro. Não sei se tá ligado o meu fone. Mas vamos lá. Vamos ver, Dani não tá aqui. E aí? Boa noite, vocês estão falando de onde? Eu me chamo Kátia, sou aqui do Instagram Ho'oponopono.br, quem ainda não me conhecia. Vocês estão me ouvindo? Aqui tá frio sim, gente, estamos no inverno. Que a Dani voltou, a Dani chegou. Vamos lá. Ai, não liguei meu... É que eu troquei de lugar e não tinha ligado ainda. Oi, Oi. tudo bem? Boa Oi, noite. tu. Não ligou meu fone de ouvido. Eu vi que tinha uma coisa diferente. Boa noite. Oi. Deixa eu Vou ficar... arrumar um filtrozinho todo. Meu Deus. A gente e os filtros, né? Ai, tem que ter, né? Por favor. De brilhozinhos. Sejam Tá bem-vindos, frio aí? pessoal. Uhum. Tá frio, deve estar uns 10 graus, eu acho. Nossa, aqui Mas já. não vai mais fazer muito frio, vai chover também, né? Tipo, vai parar e vai chover. Então a gente fica agora nessa palhaçada. Esfria, esquenta, chove e assim vai. Oi, gente. Boa noite para todos. Eu vi agora, Cá, você tá com quase 700 mil pessoas aí. Parabéns. Muito legal. Quase. Feliz Estamos por chegando. você. Hã? Estamos chegando. Legal, muito bom, parabéns. Ai, obrigada. Parabéns para você, muito legal para o pessoal que está aí seguindo, que sempre tem coisas bacanas. Olha, Sempre gente tem de convidados gente, maravilhosos, como a Dani, que está aqui hoje com a gente. tem gente pertinho aqui de Belo Horizonte. Para quem não sabe, eu tô aqui em Tiradentes, Minas Gerais, agora, mas eu sou de São Paulo, né? Já tô quase morando aqui. Já tá ficando aí? Já estamos morando praticamente. Sim, porque era para essa pandemia, era para ser pouco, 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 agora estamos ainda nela. Hoje a gente vai falar, vai aproveitar o gancho de setembro, né, para falar um pouquinho sobre as doenças da mente e sobre prevenção também, e falar do que a gente mais ama, que é o Ho Oponopono, como o Ho Oponopono pode ajudar a passar, e muita gente já está passando, graças a Deus, por essa Ai, pandemia, obrigada. usando as orações, as meditações, e no finalzinho aqui, vamos fazer uma super oração juntos. Ai, maravilha, eu gosto bastante. Até deixa eu arrumar aqui o negócio que tá caindo. Mas pode ir falando que eu só vou ajeitar aqui, que ele tá meio louco. Sabe essas Ah, tem coisas? gente de Sampa também. Muito legal. Criciúma. Olha que legal. Aqui perto de mim. Eu sou da Muito, Serra Gaúcha, gente, de Bento Gonçalves. Ai, meu negócio tá aqui. muito Cuidado. legal. Ó, vale muito a pena ficar para vocês entenderem um pouquinho. Não sei, quem aí já teve depressão, ansiedade, estresse? Deixa eu tirar aqui. Contem um pouco pra gente saber. Itabuna, Pernambuco, Blumenau. E para lembrar, né, não é só setembro. Setembro é um mês que é muito falado da depressão, né? Só que todos os meses acontecem a depressão, a ansiedade, doenças da mente, mas acho que é só para ressaltar a importância da gente
cuidar, olhar, né? Prevenir também. Então, tem que usar aí um dos meses para ressaltar a importância desse cuidado da mente. Ah, olha quanta ansiedade a Vivi falou que teve. Guarulhos, Guarulhos pertinho, eu também já morei pertinho de Guarulhos. Tudo mais um pouco. Tem psoríase até. Psoríase, eu já tive psoríase. E também é uma doença psicossomática. Uhum. Para quem não sabe, a gente vai somando coisas e nem sabe por onde começa, mas aí vai aparecendo na nossa pele. Eu tive por muito tempo. Tem gente que está tendo insônia. Gente, vai crise de ansiedade nesse período, Osasco. Eu vou falando e juntando, né? Insônia. São João del Rei tá pertinho de Tiradentes, tá mesmo. Olha que legal. Ó, Descobri tem a que não pandemia. tenho controle da minha mente. São José do Rio Preto, síndrome de burnout, né? Canalizar a prosperidade do dinheiro. É horrível. Então, Insônia. tudo isso, gente, tudo que a gente vai falando da mente, por um lado, é horrível ter falta de controle, né? Mas, por outro, a gente pode ver a mente como uma máquina. Então, vou me apresentar antes, porque muita gente conhece a Ká e não me conhece. Eu estudei um pouquinho sobre a neurociência e acabei após, agora no começo do ano, então estudei 2 anos, a neurociência e a psicologia. E venho há mais de 10 anos estudando sobre o comportamento humano. O Ho Oponopono desde 2013. E isso me ajudou muito com a ansiedade, com a depressão, já tive depressão. E posso dizer que a gente tem uma máquina e se a gente conseguir entender um pouquinho dessa máquina, dá para evitar várias doenças da mente. Então, ao mesmo tempo que pode ser muito ruim, pode, mas também é muito bom ter esse conhecimento e saber como usar a nossa máquina a nosso favor. Então, dá para ter um pouquinho do controle. O problema é que quando a gente está doente, a gente quer controlar e aí tem que ter ajuda. E muita gente não está Não vendo isso. consegue sozinho, né? Não tem Cristo. Sozinho, como se a gente tem que lidar com tantas coisas, né? Hum. Então, se tem pessoas especializadas para ajudar a gente, por que não? E tem como ajudar, prevenir tudo isso que está acontecendo hoje. No finzinho do ano, eu estudei sobre o que acontecia com uma pessoa que ficava. Isso eu já falei várias vezes aqui, mas vale ressaltar. O que acontece com uma pessoa que fica mais de 40 dias em isolamento social, por exemplo? Provavelmente essa pessoa vai ter ansiedade, depressão e estresse, infelizmente. E assim, quem ainda não passou por isso pode desenvolver. E tem como evitar, Daniela? Tem como evitar. O que a gente faz então? Só medicamento ajuda? Não. Atividade física, primeiro lugar, atividade física, gente. Então, quem não gosta, começa a perceber e se perguntar como eu quero viver daqui para frente. Eu não gostava de fazer atividade física, mas quando eu comecei a me perguntar e questionar Muito como eu bom. quero viver e como eu quero ter os meus dias, minha velhice, eu comecei a adequar isso na minha vida. Então, provavelmente, alguma coisa você gosta de fazer. Seja dançar, andar, qualquer coisa que tenha a ver com atividade física, a gente aprende a Tu desenvolver mexa o isso. teu corpo, né? Tem que mexer, movimentar. E aí, uma das coisas que eu aprendi na neurociência, porque a gente ouve, mas não tem tanta certeza, e assim, é comprovado. Faça alguma coisa que movimente seu corpo, que ajuda muito. Meditação também ajuda muito. Então, assim, só meditar vai ajudar? Não, é tudo um quesito de equilíbrio. A gente tem que ter esse equilíbrio. Alimentação também, gente. Então, às vezes, uma pessoa que tem uma alimentação toda desregulada vai interferir no todo, no corpo inteiro. Então, às vezes, no humor. É muito importante a gente olhar para a alimentação. Sabe, uma pessoa que come tudo errado vai interferir muito no humor. Então, se a gente começar a organizar isso, já melhora muito. São coisas que às vezes a gente lê, ouve, mas não faz direitinho. Então, começa a olhar para esses lados para começar a ajustar, porque dá para melhorar. Tem gente falando que aprendeu a meditar na pandemia. Então,
Então, o que que a gente aprendeu com a pandemia? Teve muita coisa ruim que a pandemia trouxe, mas teve muitas coisas boas também que a pandemia trouxe e que esses dias eu ainda ouvi falar que se na pandemia a gente não aprendeu nada, opa, atenção. Atenção para quem ficou quietinho na pandemia e não aprendeu nada e não fez nada. Porque aí tem uma zona de conforto gigante. Isso não é julgamento nem crítica, é para a pessoa olhar para dentro e falar: peraí, eu não fiz nada, eu não movimentei nada, eu só fiquei. Tem um problemaço, porque aí tem que procurar uma ajuda, sem crítica, mas vai procurar uma ajuda, porque está acontecendo um problemão. Se no começo da pandemia já não estava fazendo, aí procura ajuda mesmo. É muito importante olhar para isso, porque tantas coisas acontecendo, um monte de curso gratuito, tanta gente ensinando. Você pode ver que tem oferta para tudo que é canto. Tem coisa paga? Tem, mas também tem muita coisa gratuita. Muita gente começou a mostrar seus serviços, seus produtos de forma espontânea, porque não, todo mundo parado, não tinha como fazer nada, então começaram a mostrar na internet. E se você aí não fez nada, não absorveu nada, então existe algo para ser visto. Então, que seja uma meditação, orações, alguma coisa teve de proveitoso nessa pandemia para ser utilizado. E tomara, eu espero muito que as pessoas tenham aproveitado alguma dessas coisas para utilizarem. Então, eu, por exemplo, não sei você, Kátia, mas eu comecei a organizar mais a minha vida. Eu vi que você também começou. Vivi muitos valores também, tá? Organizei minha vida, cursos, eu comecei a fazer mais cursos. Eu já sempre fui de curso, né? Mas na pandemia eu não parei de fazer isso, daí já foi bom, porque eu poderia ter parado. Que mais? Os cursos também que a gente dá, continuou, não parou. Atendimento triplicou. Então, tudo bem que muitas pessoas... A gente aprendeu a trabalhar no online, né? Online. Muitas pessoas começaram a precisar mais. E aí eu tive que aprender a desenvolver esse lado online de atendimento também e atender, porque a demanda aumentou. E aí é bom a gente pensando nisso tudo. O lado cognitivo. O que a gente aprendeu? Teve gente que aprendeu a cozinhar. Isso tudo é muito bom. Para ler, eu voltei a ler. O que mais? Vamos lembrando aí. O que mais você aprendeu? Deixa eu ver aqui. Meu autoconhecimento também melhorou muito. Você fez coaching também, né? Eu tô fazendo coaching também. É verdade. Eu continuei a minha terapia, que era uma coisa que eu queria continuar. Eu faço a cada 15 dias como psicólogo. É muito importante também. A terapia é ótimo. Teve gente que, como eu estava falando antes, né? Problemas de depressão, ansiedade, aumentaram, o estresse aumentou, tá bom. Mas o que a gente pode fazer para solucionar tudo isso? Então, terapia pode fazer, tem como fazer online? Tem. Então, que bom. A meditação, tem muita gente que começou a partir para meditação. Então, que bom, dá para fazer. A oração é comprovado também hoje pela ciência. E a meditação, para quem ainda não sabe, então comecem a fazer porque resulta muito positivamente. Então, quem falou de psoríase e tudo isso, pode ser um descontrole da mente, mas por outro lado, quando a gente começa a viver mais o presente, fazendo essas técnicas também de respiração, começa a ter um controle melhor. Não é querer controlar o que passa na mente, mas é o controle de não controlar. É o controle de viver melhor esse presente. Isso já é ótimo, porque... De aceitar, né? A gente sempre fala aqui, né? De aceitar, gente, a vida é assim, a gente tem que sentir as coisas. A gente tem um falso pensamento de controle, de assim, eu posso controlar as coisas que vão acontecer, ainda mais com tanta gente querendo mostrar ou ensinar, controle seu pensamento. Não, gente, tem uma grande diferença. Pensamento a gente não controla, a gente controla emoção. Pensamento não é controlável, a gente controla emoção. Pensamento agora, o que eu estou pensando para falar até dá, mas tem pensamentos que são automáticos. Esses pensamentos automáticos a gente não consegue controlar. Mas eles são importantes, né? Quantos insights eles vêm assim que a gente, né?
Exatamente, se não tivesse esse pensamento, como que vive o ser humano, né? Mas é importante porque muita gente pensa que dá para controlar o pensamento e fica brigando com eles. Quanto mais, vamos supor, eu terminei um relacionamento, como que eu faço para esquecer o fulano de tal? Eu tenho que controlar isso. Quanto mais você quiser esquecer seu ex, mais você vai lembrar dele. Mais. Porque quanto mais eu resisto, mais aquilo persiste. É incrível, é assim. E o estudo mostra Mas isso pra assim, eu não gente. quero pensar. Não, não pensa no elefante cheio de bolinha branca e rosa. Passou Branco aqui na minha com cabeça. rosa. Você já vai pensar o branco e rosa. Não pensa, não pensa. Sabe? São coisas que a PNL explica. A ciência mostra pra gente que não adianta. Tem coisas aí que já vêm e são automáticas. São pensamentos que vêm naturalmente na nossa mente. E aí o Ho Oponopono vem para isso, para ajudar a gente também nesse quesito. Como? A gente faz as 4 frases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, para ressignificar, para dar um outro valor. Aí sim eu consigo melhorar o meu estado atual. Porque eu aceito que as coisas são como são. Eu sinto muito, eu me permito, mas eu sinto muito já ter sentido tantas coisas, ter a falsa sensação, né, de querer controlar tudo. Então eu sinto muito por isso, me perdoo por tudo isso. Eu amo as minhas memórias, eu amo tudo o que eu trouxe para esse presente, porque às vezes quanto a gente fica brigando de eu sou culpada, eu devia ter feito isso, eu devia. Gente, a gente quer racionalizar tantas coisas, enquanto a gente fez o melhor. Todo mundo faz o melhor que pode. É que é muito inconsciente. A gente está todo momento aprendendo. Então, se a gente tem consciência que a gente está aprendendo e pode fazer só o melhor daqui para frente, já está ótimo. Como que eu sou melhor daqui para frente? Sendo a pessoa mais agradável que eu posso ser com o outro, me conhecendo melhor. É assim que a gente vai vivendo. Né? Agora, a partir do momento que eu não me conheço, fica complicado. Aí eu não vou ser uma pessoa nem boa para mim, nem para os outros. Vê se faz sentido para vocês. Bom, a Emma tá dizendo que tem dia que tá bem, mas tem dia que amanhece tão mal. Ela tá dizendo que hoje mesmo foi um daqueles dias tristes, sensação muito ruim. Já estou 6 meses em casa. Pois é. Essas sensações são devidas também à pandemia toda. Vocês vão me ver assim, gente, tem tanto pernilongo aqui hoje. Hoje fez um calor e parece que todos entraram Tá aqui. calor aí. Fez muito calor hoje, esses dias está fazendo bastante calor aqui. E parece que eles vieram todos para dentro de casa aqui. Então, a pandemia traz isso, né? Traz essa ansiedade. A gente não está acostumado a viver em isolamento. A gente não foi feito para viver sozinho, fechado, recluso. O ser humano foi feito para viver em grupo, com mais pessoas. Isso a gente estava estudando antes da pandemia. E aí, o que acontece com uma pessoa que vive em isolamento? Ela começa a ficar nervosa, ela começa a ter mudanças fisiológicas e cerebrais também. O cérebro dela começa a mudar, porque ela começa a ter uma interpretação das coisas diferente do que estão acontecendo. Ela quer começar a entender as coisas e de uma maneira diferente, porque peraí, como que eu faço para compreender tudo como está sendo agora, sendo que eu nunca vivi desse jeito? É complexo, né? Muito Tipo, louco, né? a gente não tem nem Gente, é muito diferente, né? Nossa, a gente não tem nem referência. Se for falar que referência que a gente teve de alguém que viveu isso, a gente tem a gripe espanhola, vai. Mas nem a gripe espanhola chegou perto. Nem estudo científico tem para falar o que aconteceu com as pessoas que viveram um isolamento tão grande. Então a gente vê todo mundo meio que enlouquecendo, mais ou menos assim. O que fizeram de estudo, que a gente viu, estudou na neurociência no final do ano, foi de pessoas mesmo que ficaram 40 dias em isolamento. E o que aconteceu com essas pessoas foi que a maioria delas ficaram com ansiedade, estresse e depressão. Pegaram um grupo dessas pessoas e separaram e viram que 3 grupos dessas pessoas, pouquíssimas delas não tiveram esses problemas. Então, assim, o que a gente tira? Qual conclusão a gente tira e coloca para as pessoas? Fazer atividade física,
ter contato com pessoas. Como que a gente vai ter contato com pessoas se o que é determinado, o que falam é evite contato? O que a gente está fazendo hoje é uma grande coisa. Exato. Então, que bom que a gente tem aparelhos, internet e tudo mais. Não é a mesma coisa, mas já ajuda. Que mais? Meditação ajuda? Ajuda. Estar em contato com a natureza ajuda? Ajuda. Hoje a gente já está meio que voltando a conviver com as pessoas. Então, Voltou bastante coisa, né? tá voltando aos poucos. Muita gente está com medo, mas a gente tem que ir voltando gradualmente a ter contato com as pessoas, todo mundo com a sua devida segurança, para também não virar uma paranoia. Mas assim, volte indo para a natureza, que não tem tanto contato, com toda a segurança, para voltando a se adaptar, porque é como se as pessoas virassem meio que bicho do mato nesse meio tempo. E agora a gente tem que meio que voltar a conviver com os outros. Sabe que a última vez que eu andei de ônibus, né, faz muito tempo, né? Que eu nem me lembro quando foi. Tive quase um treco dentro do ônibus. Eu tava lá, eu entrei assim. Foi quando começou a pandemia. E daí eu olhei para aquelas pessoas e pensei, meu Deus do céu! Eu nunca mais andei de ônibus. Eu sempre andei de ônibus para lá e pra cá. Pois é, esses dias eu fui para BH Tô e com aí agora shopping tá aberto, tudo, né? Aí vai eu e a minha mãe se aventurar para ir no shopping, porque ela foi fazer aniversário. Eu falei, ai, mãe, vamos, vamos. E assim, é uma coisa diferente. Parece que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Aí toda hora limpando a mão, não peguem nada. Sabe? Tem uma. É tenso, a coisa é tensa. Só que a gente tem que voltar a acostumar de pouquinho com tudo isso, né? Que senão a gente vai ficar como? Tem que ir voltando devagar. Não é que eu tô falando aqui, gente, recomendo, vá ao shopping, não. Não vou eu agora sair daqui e pegar um ônibus. Não, vou ter um treco lá dentro. Não posso fazer isso. Cada um vai sabendo o seu limite. Cada um vai sabendo o quanto vai, sabe? É igual uma criança que vai nadar e vai de pouquinho. Mas vá devagarinho para uma praça, né? Vai devagarinho, meditar. Caminha ali na frente do teu prédio. Caminha e volta. Exato, exatamente. É importante isso, essa readaptação. É muito importante para as pessoas. Conviver novamente em grupo é muito importante. Dá um vizinho, mesmo que seja um pouco de longe, conversa, sabe? De longe, exatamente. Porque senão as pessoas vão ficando meio bicho no mato. Né? Eu percebi isso quando eu saí com ela. Eu falei, gente... E ao mesmo tempo, olha que engraçado. Eu tô aqui em Tiradentes. Aqui em Tiradentes, o pessoal já tá vindo, muito turismo. Os turistas estão chegando para cá. Tá abrindo hotel e tal. E as pessoas estão já, metade delas andando sem máscara. Tá meio que uma loucura, assim. Dá para perceber, sabe? Aqui em Bento ainda não voltou o turismo. Assim, mas o pessoal tá saindo. As vinícolas voltaram a funcionar já. O pessoal tá meio doido, dá para perceber que assim, quer sair e muita gente, não sei se já teve gripe e aí já tá meio que se sentindo, já e tem muito estudo, né? Ai, fulano, tal sangue não pega, tal sangue pega. Acho que eu não vou pegar, não tem problema, né? Então pode... Mas assim, o tema gente, a gente tá falando aqui sobre prevenção de doenças da mente. Então, como prevenir tudo isso? Tem que voltar aos pouquinhos, que não estou dizendo conviver de perto com as pessoas, mas estar na natureza, ter essa reflexão. Exato, porque senão todo mundo pode ficar doente de novo, mentalmente, se isolando cada vez mais. E aí a gente vai ter uma nova doença que vai aumentar, que vai ser a depressão, ansiedade e estresse. E aí, como que fica? Né? E aí, gente, meu pai amado. Daí então, a gente se desviou de uma coisa e pegou mais um monte de outras. Exato. Então, assim, o que a gente pode fazer? Eu tinha falado, então, da meditação, a gente fazer exercício físico ajuda muito, que você encontre um hobby, que seja dança, que seja caminhada, que seja yoga. Pilates, yoga, tem um monte de yoga, tem muita gente que tá dando online. Tem muita aula. Aquilo que faz o teu coração vibrar vai te ajudar mais. Eu gosto de yoga. É bom. Eu quase me mato fazendo os negocinhos lá, mas eu faço.
Você fazia crossfit. Eu faço Crossfit. crossfit, eu voltei, meu crossfit voltou, eu tô indo. Porque pra mim é muito importante. Não posso. Ah, Ajuda muito. Além de fortalecer, também ajuda com o sistema imunológico da gente. uhum. Então, assim, Não tudo que eu peguei estou nem dizendo, gripe, gente. Estamos quase terminando o inverno. e o que eu estou dizendo aqui tem comprovação. Então, estudo que É muito mostra. verdade. Eu continuei fazendo os exercícios. Não, tem muita gente que ganhou muito peso, né? Eu não, eu emagreci, até porque, né? O meu problema é quando eu saio, tomo uns vinhos, umas biritinhas, daí não tem mais como sair. Evita, Mas gente, quando voltar, depressão, ansiedade, estresse, a gente libera, solta gente, tem hormônio. amigos meus que são de Porto Alegre que eu não vejo desde o carnaval. Tem noção que a gente saía sempre, se via sempre? Eu não vejo desde Quanta o carnaval. gente, quanta gente você conhece, Cá, que não faz nada de atividade física e tá, ó, lá embaixo, entendeu? Fora. Tu tem que se pegar alguma coisa. Tipo, a minha mãe, tá, ela não faz muita atividade física, só uma caminhada assim, tipo, na quadra. Mas aí ela tava fazendo muita oração, grupo de não sei o quê, que acompanha as missas. Cada um tem um jeito, né? Ajuda, tudo isso vai ajudar, mas aí quando eu falo da gente pensar como que, eu quero estar quando ficar mais velho, daqui É, 10 não, mas anos. ela faz caminhada, gente. Pois é, então a gente tem que pensar em tudo isso, porque além de fortalecer nosso sistema imunológico, prevenir depressão, doenças da mente, a gente também vai estar melhor daqui 10 anos. Então, hoje eu brinco até com a minha mãe. Eu falo, mãe, tem que fazer caminhada, tem que fazer alguma coisa. Eu não vou daqui 10 anos ficar empurrando cadeira de roda, não. Como que você quer viajar? Eu brinco com ela. Então, Pois essa é, é a gente. A realidade. gente envelhece, né? Tem que ter equilíbrio. O negócio é ter equilíbrio. E aí eu vou falar de uma outra coisa super importante. Pensamento positivo ajuda? Ajuda. Mas só o pensamento positivo vai me levar para algum lugar? Não. Não. Nem somente pensar nas 4 frases vai te levar para algum lugar. Se você não fizer nada e ficar só pensando no Ho Oponopono, ele não vai te levar para lugar nenhum. Sabe por quê? Porque não existe milagre sem fé. Então, assim, para algo acontecer, vai precisar pelo menos de um mínimo esforço, que é a mínima ação. Então, O sendo bem vaca não dá clara, leite. O vaca não dá leite. honesta, sabe? Se estão falando para você que, pense positivo, fica sentadinha aí na sua cadeira só pensando positivo, que o dinheiro vai cair do céu, que você vai ganhar na loteria, estão mentindo para você e você está acreditando porque você quer acreditar numa fantasia. E alguém vai te enganar. E amanhã depois você vai lamentar. Então, tem gente que gosta de ouvir a verdade e tem gente que gosta de ser enganado. A real é essa. E às vezes eu dou Eu um acho tapa que na a cara maioria das mesmo. pessoas que se deixam levar por essas coisas de enganação é porque elas querem transferir. Não deu certo para mim porque o fulano do cicrano do não sei quem, né? Transferência de responsabilidade. Aham. Né? É muito Sabe mais por que fácil não deu dizer, não certo? deu Porque certo porque não fulano sei o de quê. tal me enganou. Porque fulano de tal falou que ia fazer e não fez. Então, assim, a minha responsabilidade, tipo, eu não falhei, foi tal pessoa que falhou. Peraí. Então, também, a minha escolha não faz diferença? Eu tenho que escolher o bom profissional, eu tenho que escolher o bom psicólogo, terapeuta, a pessoa que está Teu curso. fazendo curso comigo, mentoria, enfim, as pessoas que eu assisto live, eu escolho, eu decido a minha vida. Alguma ação eu tenho. Nada cai do céu, né? Só chuva, a chuva cai do céu. Então, assim, a gente tem que parar e perceber que essa responsabilidade é nossa. Então, se hoje eu tô doente, e também muita gente, ainda mais nesse mês, relembrando, mês de depressão, ansiedade e estresse. Muita gente doente, muita gente se aproveitando dessas doenças para vender coisas, e aí as pessoas ficam pior e também jogam essa responsabilidade em cima das pessoas. Mas se não tivesse procura, não teria essas pessoas também. Então é algo para se pensar, sabe? Muita gente falando, fulano vende tal coisa, ciclano não sei o quê, mas tem gente que procura. Então vamos parar primeiro para ver as nossas escolhas.
né? O que que a gente anda procurando, o canal que a gente assiste, TV, tudo isso é a nossa influência. Acontece pela nossa influência. Então, se a gente não parar para olhar o que a gente acaba escolhendo, Ah, isso não é muito fácil sempre colocar a culpa nos outros, né? Então, viver né? também. E quando as Ó, coisas dão certo, daí é quem que. Daí a culpa é de quem? então, Ah, daí é então tu, assim, né, que escolheu. fazer o Ho Oponopono vai começar a ter, a pessoa vai começar a perceber algumas mudanças, vai porque o Ho Oponopono proporciona uma paz. E só o fato da gente começar a acreditar em algo já ajuda, mas alguma ação eu tenho que ter. Então aproveita esse embalo para fazer alguma coisa. Então, isso é uma super dica aí. Vamos ver se alguém está perguntando alguma coisa, porque às vezes eu acabo engatando a primeira, a segunda, a terceira e não paro aqui de falar também, né? Ah, é normal também, né? A gente se empolga. Se tiver alguma pergunta, escrevam aí, gente. Ou alguma coisa para ajudar a gente. Vocês estão concordando com a ideia? A Giza falando assim que é a favor de fazer roupa de astronauta para poder passear bastante. Ai, meu Deus. Tem muita coisa aqui engraçada. O pessoal está tenso, mas temos que fazer tudo certo. É isso mesmo. Mas não nós precisamos viver mais unidos, não podemos viver só a doença. Exato. Verdade. Agradecer pelas coisas boas, né? Assim, se tu ficar só vendo as notícias, eles só focam no ruim, né? Tanto que muita coisa é que assim, ó, esses dias eu tava vendo um jornal aqui, acho que era o Clicker Best, o Zero Hora, disse assim, ó, 50 pessoas morreram. E daí embaixo tinha, tipo, 2 semanas. Ah, vão se catar, né? Daí quando alguém leu 50, nem leu o resto que tinha embaixo. Eu vou Tipo, falar tem uma que outra cuidar coisa com as aqui. notícias que vocês veem. 50 É, pessoas morreram, daí de 1 a 20 de não sei o quê. exato. Gente, uma coisa muito legal que a neurociência vem para ensinar também é assim, o que a gente foca. Então, por exemplo, se eu tenho foco atencional, que é a minha memória, ela tá, eu estou observando, né? O meu cérebro ele é super inteligente e a gente observa tudo. Porém, vamos supor, eu estou aqui com a Kátia e a gente está falando só disso. Sobre nossa sabedoria, sobre a nossa inteligência. Aí, de repente, ela fala assim: Ah, você viu sobre um tal carro verde? Vamos começar a olhar carro verde, alguma coisa assim, vai. E aí a gente começa a observar sobre cores verdes, percepção sobre o Ó, verde. eu vi um monte de coisa verde depois que tu falou verde. Verde, 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 verde. Exato. Aí o que, que vai acontecer? Ó, aqui atrás tem verde. É, Não aqui sei no se meu vocês estão quadrinho vendo. tem verde, eu fiquei olhando agora todos verdes. Se a Ó, gente sair na rua, a gente vai começar a ver todos os tons de verde, não é tons de 50 tons de cinza, não. Vai ver tudo que é verde. Aí vai falar assim, nossa, é a tal da lei da atração. Tá, mas por trás a gente pode explicar que o nosso cérebro, já que estou falando de inteligência emocional, o nosso cérebro é muito perfeito, gente. Ele já tem o foco atencional. A gente está usando e ativando uma parte do cérebro. Pá, aí já está ali. Então, tudo a gente vai ver da cor verde, a maior parte das cores vão ser verde, mas não é porque tudo é verde, é porque o nosso foco atencional é verde. Eu estou dando esse exemplo para ficar fácil do entendimento para as outras mas é coisas. Exemplo, se eu estou doente e só falo em doença, eu vou começar só a notar doenças, porque o meu foco atencional está em doenças. Então, eu vou começar a perceber também meu corpo, estados emocionais de pessoas. Tudo vai começar a gerar em torno de doenças, tá? E aí, a gente começa a correlacionar tudo em nossa volta com doença. A mesma coisa acontece com dinheiro, a mesma coisa acontece com prosperidade. E aí o nosso cérebro é inteligente, lembrando de novo. E a gente, ser humano, é o único bichinho, que é humano, que faz sentido as coisas, que liga as coisas. Então, desde pequenininho, a gente aprende desse jeito. Como que a gente aprende? Dá sentido à frase. Vamos supor, a relação. Maria é faminta. A gente relaciona uma frase com a outra.
A gente relaciona uma cor com a outra. A gente tem o aprendizado desse jeito, senão a gente não aprende, né? Uhum. Se for pensar num cachorro, num gato, eles fazem isso? Não, ninguém faz isso, só o ser humano faz isso. Então, tudo que eu estou explicando, por exemplo, para vocês, é para ficar mais fácil de entender, por exemplo, tá? Isso é aprendizado dentro da neurociência. Tem um módulo que chama aprendizado. Isso eu ensino também nos meus cursos. Para ficar mais fácil, aliás, o aprendizado. Isso também ensino na mentoria do Ho Oponopono, por exemplo. Para ficar fácil assimilar na mentoria como que é o Ho Oponopono, entender um pouquinho da neurociência. A gente usa a criatividade, usa um pouquinho das coisas, as ferramentas que a gente aprende para ensinar, tá? E aqui até Adriano está falando, condicionamento. Qual o tema da live? Ah, tá, não. Alguém perguntou, a gente não colocou o tema da live, né? Cara, eu esqueci de colocar. Mas é que se a gente escreve também, só fica, não dá pra entra, não dá pra ver. Hoje a gente está falando um pouquinho de tudo. A gente está falando um pouco de comportamento, um pouco sobre abrindo setembro, né? Então, para quem está chegando aí, sabendo da mente, como usar o Ho Oponopono, enfim, um pouquinho disso tudo, tá? A gente pode falar de autoestima também, enfim, sem sair do nosso foco aqui. Então, agora eu estou falando da percepção, como a gente aprende e correlaciona os fatos, tá bom? Então, quando a gente fala de prosperidade, a gente vai aprendendo e olhando tudo para a prosperidade. Quando a gente vai falando de doença, a gente também. E muita gente fica relacionando isso só a superficial, falando que é a lei da atração e não quer enxergar a coisa muito mais a fundo, como acontece isso dentro da mente, tá? Como que a gente realmente aprende, que é um pouquinho mais complexo. Mas depois que a gente começa a aprender como que funciona o nosso comportamento, como a gente relaciona as coisas, fica muito mais fácil conquistar saúde, conquistar dinheiro, como conquistar relacionamentos saudáveis. Fica mais fácil entender o outro, entender também como controlar a nossa ansiedade. Vê se faz sentido para vocês o que eu estou falando, tá? Então, quando a gente não tem conhecimento de nada disso, a gente vai colocar tudo o que eu estou dizendo, né, de comportamento, na mão do outro. Ah, eu quero que alguém me ajude. Ah, eu quero que, sei lá, fulano de tal, ou que eu faça um tarô e o tarólogo me ajude. Eu vou colocar tudo na mão de outra pessoa. Que o tarô possa me ajudar, mas que eu não coloque essa responsabilidade na mão do outro. Se eu tenho um autoconhecimento, se eu entendo sobre o comportamento, fica tudo muito mais fácil de eu dominar. Eu vou controlar melhor a minha máquina. Claro. Né? É a mesma coisa, a gente dirige um carro. A gente conhece a respeito do carro para dirigir ele. A gente sabe como trocar uma marcha. Não é porque hoje tem carro automático que eu não vou saber dirigir o carro. Sim, ou como ele funciona, né? Que tu faz tal coisa, ele vai responder de tal jeito. Exatamente. Tudo bem que tem mecânico, tem tudo, mas o básico do básico eu tenho que saber, né? Hoje tem tanta facilidade que as pessoas não querem ter o mínimo esforço. E aí as situações ficam se repetindo. Aí a gente fica correndo atrás. Eu falo a gente, né? Mas nós humanos, a maioria que não tem muito conhecimento, fica correndo atrás do rabo e muda de um profissional para o outro e acha como que se as pessoas não estivessem, né, fazendo, ou então fez um monte de curso e não aplicou nenhum, nunca vai resolver nada, porque não está se conhecendo. Então, assim, o autoconhecimento é muito importante. Se vocês querem aprender um pouquinho mais, a base, eu diria o caminho conheça a si primeiro. Vai se conhecer, né? Pare de colocar a responsabilidade de tudo na mão do outro. Começa aprendendo sobre a sua máquina, que é muito importante. Primeiro, tenha afinidade com as pessoas, né? Porque isso é muito importante também. Não adianta fazer curso com quem você não tem afinidade. Tem que ter empatia. Tem que gostar do tema. Não adianta, eu quero ter autoconhecimento, mas eu não me interesso. Você também vai comprar. não vai está gastar, disposto, não é nada. a tua fase da vida, né? Digamos assim. Exatamente.
Ó, tem gente que tá falando que estamos juntos, isso mesmo. O autoconhecimento traz mais clareza. É isso mesmo, gente. Se vocês quiserem, também pode deixar a dúvida. Pode Ah, tem fazer gente perguntas perguntando. ali. E quanto às crenças limitantes? Crenças limitantes é igual banho. Sempre a gente vai ter alguma coisinha e tem que sempre estar tomando banho e limpando. O que acontece? Crença limitante, imagina que a gente é igual uma cebola, mais ou menos assim, cheia de casquinha. E a gente tem sempre uma casquinha para tirar e para olhar. Quanto mais a gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo as infinidades de possibilidades e de coisas que fomos aprendendo aí com o tempo e absorvendo. Sempre vai ter, né? Sabe que esses dias eu me lembrei de dirigir. Eu tenho um bloqueio de dirigir. Eu pensei, meu Deus, é que minha academia se mudou, né? Pensei, ai meu Deus, agora eu vou estar mais longe. E se eu tivesse um carro, eu pensei, mas como que eu vou ter um carro? Eu fiz a carteira com 18 anos, já tenho 31 e não dirijo. Ah lá, tá vendo? Olha, vocês viram que como cada dia a gente lembra de alguma coisa que tá ali que tu precisa Cada dia a trabalhar? gente tem uma coisinha que tem que trabalhar. Hoje eu estava atendendo minha cliente e aí eu trabalho com ela já há 2 anos e pouco, né? E aí ela falou assim, toda sessão é sempre recheada de muito insight. Parece que a gente já está juntas há 10 anos e ela cresceu tanto no profissional, pessoal, muito. E aí ela falou assim, pode ser até que ela veja live, escreva, não sei, porque ela sempre está online. E aí ela falou assim, mas eu não cito o nome, também não estou falando nada que seja muito particular. Mas ela comentou, falou, caramba, percebi tal coisa. Ela deu o exemplo de uma coisa que ela tinha notado, que ela não tinha parado para pensar que era um ensinamento que a mãe dela teve. Não, aliás, que era um comportamento que a mãe dela tinha e que era igualzinho da avó e que ela nunca tinha reparado que a mãe repetia e que fazia igualzinho, só que a mãe detesta o comportamento da avó. Tipo assim, fala que não faz. Ah, eu não faço isso, mas faz igualzinho. Ah, eu não faço. Ah, porque sua avó faz não sei o quê. E eu não gosto disso. Aí ela parou e falou assim, nossa, Daniela, daqui a não sei quantos anos, eu fico imaginando como que eu vou estar. É, mas aí ela pegou e parou e falou assim, eu acredito que eu não vou estar igual, porque eu tô quebrando esse ciclo. E aí eu lembrei, no meio da sessão, eu lembrei de uma outra coisa. Meu pai falando, acho que essa semana, meu pai nunca ligou para terapia de nada disso. Quem é mais antigo não liga, né? Não, Ele eles não, falou assim, não acreditam. né? Ele falou, quem faz terapia há 30 anos é porque o terapeuta não funciona. Aí eu falei para ele, não, pai, eu falei, diferente, quem faz terapia há 30 anos é porque está crescendo, se desenvolvendo e vê que tem tanta diferença na vida que quer continuar fazendo. Eu nunca mais. Aí ele falou assim, mas tem gente que não funciona. Eu falei, realmente, tem gente que o terapeuta não funciona e a pessoa tá ali, mas aí o problema é da pessoa. E também do terapeuta, porque às vezes o terapeuta vê que aquela pessoa tá patinando e também é hora de virar e falar para a pessoa, olha, acabou nosso trabalho. Mas enfim, é outra coisa. Só que daí eu parei um minuto com ela e falei assim, nossa, o quanto, olha a gente olhando para tudo isso e a gente faz terapia, né? E percebe tudo isso. Imagina quem não faz. E assim, é umas coisas muito loucas, né? Porque assim, ó, falando disso de pais, as coisas que tu menos gosta, não você não gosta, menos gosta dos teus pais, é aquilo que tu faz também, óbvio. Que a minha mãe vai lá dar risada que dá pra escutar do outro lado da rua. Óbvio que eu faço também, só não me dá perguntando. E eu fico com vergonha quando ela ri, ai, chega do meu ouvido. Eu aposto que eu faço igual, ou pior. Então, mas a gente só tem consciência dessas coisas quando está tendo um diálogo com alguém que realmente está neutro e que tem que ser uma terapia mesmo, tem que ser uma pessoa que tem afinidade e isso é um crescimento, é um desenvolvimento e é um autoconhecimento. Por isso é importante. Até Para a gente não muita repetir. coisa, né, Dani? Tipo, meu problema com o peso. Daí eu perguntei pra minha mãe, quando que eu tinha começado a engordar, né? Daí ela disse, ai, quando tu tinha uns 8, 9 anos. Daí teu pai brigava muito contigo, porque tu tava engordando. Daí na escola sofria bullying. E daí não sei o quê, porque a minha mãe, ela nunca me disse, tu tem que estar mais magra. Ela nunca foi. Pra ela, assim, ó, tô sempre bem. E pra minha avó também. O meu pai e os meus tios, eles sempre mexeram o saco. Sempre. Pois E é, na mas também escola tem bullying, outro sabe? porém. Mas também tem um outro porém. Se ela talvez falasse para você, ai, você tem que emagrecer,
talvez não... vai muito de cada um, sabe? Às vezes a gente pensa... assim, às vezes o irmão foi criado do mesmo jeito. Aí, vamos supor, uma mãe vira e fala assim, olha, você tem que parar de comer. Para o outro, ela fala, um absorve de um jeito, o outro absorve de outro. E a gente tem que saber que, né, para quem faz terapia e tudo mais... Porque daí a gente ficou sim, pensando, né? Desde quando que eu tenho esse problema, né? Porque eu sempre tive, tanto que eu faço terapia o também. negócio é nosso, é como a gente Uhum. absorve. Não é o pai, não é a mãe, é como a Não, gente está isso. absorvendo aquilo. Por isso que a terapia é muito importante. Porque Até muitas vezes porque, a como eu gente não... falei, a minha mãe nunca me falou que eu precisava, entendeu? Nem minha avó. Mas por que que eu levei só em consideração quem falou que eu precisava ser magra? Tipo, eu levei isso em consideração. Sim, Não ao contrário de falar, não, tudo bem, tá tudo certo. porque foi a forma que você interpretou, É, né? foi a E minha aí, quando a interpretação. gente faz uma terapia, o que a gente faz? A gente reinterpreta. A Uhum. gente dá um novo significado, a gente começa a perceber as coisas e quebra ciclo. Então, muitas vezes, numa terapia, por exemplo, hoje eu tive terapia. Hoje eu percebi na terapia um padrão que eu tenho, já faz um tempo que eu tenho, a gente tem padrões, e aí eu sei que é como se eu tivesse um gatilho para algumas situações. E eu percebi um ciclo na minha vida. E aí eu já vi aquilo acontecendo, falei, olha, pode ser que eu esteja fazendo a mesma coisa para ter um resultado que eu estou acostumada. Eu mesmo. Eu Só que também. quando a gente já sabe, mas é muito doido, porque quando a gente já sabe, a gente já, opa, peraí, não vou ter aquela decepção. Eu De já, novo, não. exatamente, eu já sei como eu posso me comportar, eu já sei como eu posso agir, eu me conheço, é diferente, eu já consigo ver os caminhos, as coisas não me Tu pegam sabe tão que de eu tenho muito surpresa. isso com relação a relacionamento, por exemplo. O que que eu fazia? Fugia. Ou Morreu. fugir, exato. A gente pode conversar numa relação, por exemplo, ou a gente pode enfrentar uma situação. Pra Esses que são, fugir? exato. É mais Então, fácil, né? Tchau. Pega o meu. a gente não sabe, né, como a gente nos conhece, então é Como mais fácil reagir, né? do que enfrentar. É. Mas depois que você Porém, começa a conhecer, é que assim, às vezes mexe na feridinha. O que a gente faz? Mexeu na ferida? Ah, deixa eu sair fora porque tá doendo, né? Ah, eu não quero ninguém cutucando. Quando, na verdade, o mais sensato é a gente olhar, mexeu na ferida? Opa, peraí, deixa eu ver, deixa eu ajeitar isso daqui. Por que tá me incomodando? Por que essa pessoa tá me incomodando? Deixa eu arrumar isso daqui, porque às vezes não é a pessoa que tá me incomodando, sou eu que tenho essa ferida aqui. Não é a pessoa, sou eu. Então, deixa eu olhar para isso. Porque senão a gente foge e qualquer outra pessoa vai voltar a incomodar. Vai lá com o dedinho e vai. Agora, quando eu tu olho para a vai fugir ferida, até aparecer outra pessoa de novo e acontecer a mesma coisa. Com o teu sentimento, a outra pessoa não fez nada. exato, É coisa que a tua cabeça, o teu inconsciente, subconsciente, sei lá como é que vocês querem falar. exato. É tu que criou ali. Bah, vai dar errado aqui, ó. Adeus. Eu era assim. Porque Aham. agora não. É. Agora não. Não tô mais fazendo isso. Nossa, é muito legal nossos papos que a gente sempre viaja, né? Cara, é muito louco, gente. Quem aí tá passando por isso também? Tá, e Bom, faz um vocês tempão viram que a que gente agora eu não vou até conversa. pensar em dirigir. Que loucura. E faz um tempão que a gente não conversa e sempre a É, gente tem essa super afinidade, né? É hum, muito legal isso. é É muito tipo mesmo. uma terapia, Até o né? mesmo momento a gente tá passando, eu acho. Hã? Vamos marcar uma conversa. Nós estamos passando até pelo mesmo Vamos, momento, vamos. porque foi muito parecido os negócios. É verdade, muito legal. Mas eu tô falando também disso porque alguém perguntou sobre crença limitante, né? É isso aí. Geralmente é assim, são algumas crenças que a gente vai ajeitando, vai olhando, mas sempre vai aparecer alguma coisinha, e aí a gente vai olhar e vai falar, pô, mas eu não olhei, eu não tratei, mas é igual o banho. Você vai tirando a casquinha de cebola ali, e tem que a gente tá Então, sempre se desenvolvendo. é Se eu muito. quero me Gente, melhorar, as pessoas falaram aqui que vai ter live, tem que ter sempre live dessas. Tem, uma vez por semana. Live ó, com a Dani. Tem, é é isso semanal, a aí. gente tem live. Ó, e E é hoje a bom gente que a vai gente vai fazer. falando e vocês com certeza vão se identificando também, né? Porque a gente tá falando aqui Hoje, de assuntos muito comuns que vocês também devem ter passado, tipo, meu medo de dirigir. Eu nem me lembrava disso. Eu pensei, por que eu não dirijo? Eu pensei, mas como é que eu vou dirigir se eu
Ai, né? ó, o Luiz Carlos falando que eu não demonstro a idade que eu tenho. Mas espera aí, que idade que eu tenho, Luiz? Acho Agora que ela você me tem deixou quantos curiosa. anos? Não, ele falou que eu não demonstro a idade que eu tenho, mas quanta idade eu tenho? Eu não falei nem quantos anos eu tenho. Agora Para ele me que a deixou curiosa. Daniela tem uma coisa que ela sempre fala que ela é mais velha. Ah, não é. Agora, se você Mas eu falar nem em falei, muita mas eu idade. nem falei a minha idade. Olha que Ai, que bom, engraçado. então. Mas é nada que um botoxinho não ajude, né? Uma Agora eu harmonizaçãozinha. tava me olhando aqui, eu pensei, vou fazer minha sobrancelha definitiva. Gente, depois que vocês. Quando vocês começarem a fazer live, vocês vão ver. Eu tenho cílios, agora que não são meus, óbvio. Isso aqui são... Ah, mas é teu. Você Não, comprou eu ele, não comprei, eu comprou? paguei, bota de um fio por um fio. Ai, a gente É dá mesmo, eu risada aqui paguei. Quando eu também. É pago, muito é meu. engraçado, viu? Ai, ai. Eu vou fazer É muito... sobrancelha e assim, ó, a gente começa, ó, vou aumentar a minha boca. Porque tu fica se olhando assim, meu Deus. Ó, sabe o que vocês podem fazer? Descrevam aí os temas que vocês querem que eu fale com a Daí a Kátia gente vai na falar um por próxima semana. semana. Porque A gente pode daí, fazer uma caixinha de perguntas, Dani, um dia antes da nossa live. Que daí a gente legal, decide o tema que tá o pessoal mais querendo, né? Só temos que lembrar de legal, fazer, legal, né? legal. Eu lembro, eu lembro você de Lembra? fazer. É, Me vai lembrar. ter Ho'oponopono hoje, vai ter Ho'oponopono sim. Uma meditação bem legal aqui. E vocês viram que é um assunto que dá para ficar conversando horas, né? É, Que a gente sempre vai puxar aqui uma história alguém nova, colocou que eu tenho uma coisa que a 29 gente anos. aconteceu, que a gente Quem me dera seguiu. 29 anos? Alguém colocou que eu tenho 29 anos. Eu tenho uma filha de quase 24. Como mudar? Trabalho com meu irmão e não conversamos. Faço tudo errado para ele e eu só choro. Ah, então. Faz terapia, primeira coisa, porque não existe uma mudança rápida. Não acreditem nessas coisas de, ai, mude da água para o vinho, porque é comportamento, gente. A gente leva uma vida, às vezes, né, para construir um Irmão, aprendizado. Fala sobre ansiedade, eu vou falar sobre ansiedade, beleza. Eu confundi você, não entendi, com a outra que não dirige porque não quer. Não entendi, ele nos gente. confundiu que eu era a Dani, que eu era a Dani. Não, ele achou que eu era a Dani. Não, eu sou a Kátia. Eu tenho 31. A Eu sei Kátia que é eu tenho uma quase. cara de bebê, mas eu tenho 31. A gente pode falar de constelação familiar, tem bastante coisa. Alguém aqui, Constelação é muito legal, Dani, pra gente falar também. Top amor 6. próprio, muita coisa. Tem bastante coisa pra gente falar. Alguém Ah, precisa dormir e não consegue sair da live. Fica aí, a gente já bom, vai fazer o fica porque Ho'oponopono. agora a gente vai fazer uma meditação. Aí você já vai ficar preparado ou preparada para ter aquele sono maravilhoso. Então vamos Daí, começar. semana que vem, as nossas lives podem ser sempre na terça, né? Eu adoro fazer nesse horário na Vamos? terça. Aí a gente já É combina bom, então? né? Daí fica sempre combinado que na terça, às 22, são as nossas lives. E daí na segunda a gente coloca a caixinha e o pessoal já sabe que vai ser tu que vai vir na terça. Que eu gosto desse Tá. horário, é bom. Tá, perguntaram aqui sobre como assoprar a canela. Quando você está chegando dentro da tua casa ou no seu Eu negócio, postei hoje. de dentro para fora. Não, de dentro para fora, ó, de fora para dentro da sua casa você assopra. Ou no teu negócio também, de fora para dentro. Eu vou até anotar aqui. Eu vou te mandar no WhatsApp. Que daí eu já vou deixar anotado na minha agenda. Daí é mais fácil, é mais fácil ter um dia fixo do que ficar catando o dia. Daí fica sempre daí o pessoal também já sabe. Terça-feira, então, gente, nossos dias, às terças, às 10 horas da noite. Marquem aí. Isso. Daí os assuntos a gente vai sempre passando. Deixa eu botar meu telefone carregado. A gente vai sempre Para quem não combinando me na segunda. conhece, para quem não me conhece, os assuntos que a gente pode abordar, tá? Dani, eles podem entrar no teu Insta e te seguir também. Lá daí tem o teu currículo. Eles vão ter dúvidas, te mandar direct também. Verdade, né? Verdade, ó. Então, sigam aí, Daniela Stella Oficial, aí em cima. Lá tem meu currículo na bio, vai ter um linkzinho. Por que é importante vocês olharem meu currículo? Até para saberem os temas que eu posso falar. Então, eu posso falar sobre o Ho'oponopono, constelação familiar. Eu sou facilitadora do método da Louise Hay, do Ho'oponopono.
a hipnose, a Ah, hipnose é neurociência, legal também. psicologia positiva, agora para quem não conhece, eu super indico Ah, o o milagre, livro, o milagre. o Curso em Milagres, que a gente tem que fazer a sessão agora do tabuleiro, Kátia, tá Ah, eu quero demais. fazer. Eu tenho que fazer Já com você. marca aí, já. Vamos combinar. Vamos. Eu vou te mandar O jogo Miracle Choice, que é um jogo baseado no livro Um Curso em Milagres, que é para um autoconhecimento. Para quem não conhece ainda, também super recomendo. É bem legal. Mas agora a gente vai começar a nossa meditação, Vou certo? desligar aqui os comentários, porque depois aí os temas das próximas lives a gente vai vendo com vocês. Eu espero vocês lá no meu Insta, hein? Isso, sigam a Dani aqui, vão lá, e daí vai ter, com certeza, muita coisa que vocês não conhecem ainda. E aí ela vai vir explicar aqui nas nossas lives, que são semanais. Todas Toda as terça comigo. terças, 22 horas. Beleza, gente? E aí, agora não estou desligando. A gente vai fazer a nossa meditação, Eu vou ficar aqui no cantinho, Dani. relaxamento, tá? Vou colocar uma musiquinha. Tá. Respira levemente. Se permita esse momento em paz, serenidade. Sente o seu corpo sereno. Você pode estar sentado ou pode deitar. Relaxa seus ombros. Sente a sua respiração suave. Vai sentindo o seu corpo relaxar. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, meus pais, parentes e ancestrais, ofendemos seus pais, parentes e antepassados, em formas de pensamentos, ações, sentimentos, emoções negativas, nós lhes pedimos humildemente o seu perdão. Limpe, purifique, transmute todas essas impurezas em pura luz. Eu me perdoo por culpar tanto tempo meus pais, meus ancestrais e a mim mesmo. Em não ter ações compatíveis com o que meu coração desejava, em arrumar desculpas e falhas para não iniciar o que eu gostaria. Entendo hoje que aquele não era o momento. E se hoje eu consigo entender, eu desperto. Este é o meu melhor momento. Hoje eu consigo entender e despertar. Estou pronto. Estou pronta. Respira. Sente sua força, seu poder. Mentalmente,
Repete, estou pronto, estou pronta e preparada. Tenho o meu poder. Eu me perdoo, perdoo em jogar a expectativa da minha felicidade e realizações nas mãos de terceiros. Me perdoo, liberto a mim e todas as pessoas envolvidas na minha vida por não suprirem as minhas necessidades, de me fazerem feliz. A partir deste momento, estou consciente dos meus padrões. Ajo amorosamente comigo mesmo. Estou no lugar e na hora certa para o meu crescimento pessoal e profissional. Entendo que aprendi o que foi ensinado aos meus pais sobre dinheiro, amor, sucesso, amizade e que atualmente existem maneiras mais prósperas e eficientes. Escolho pensar, agir conforme a forma que me faz sentir realmente feliz. Para ter saúde, acreditar na saúde é essencial. Por isso, decido hoje alimentar-me com bons pensamentos e alimentos saudáveis. Decido hoje olhar para os meus comportamentos e perceber que é somente através deles que posso mudar. Sustento meu corpo da melhor maneira, pois o amo. Perdoo-me por não tê-lo compreendido. Respira, percebe o seu corpo. Percebe a totalidade do teu corpo, completa harmonia, da forma como ele é. Do jeito como você é. Me desprendo das amarguras e frases negativas que ouvi sobre a comida, sobre os excessos que cometi por insatisfações relacionados às outras partes da minha vida. Estou disposto a viver bem comigo mesmo e sanar a minha vida. Eu me perdoo, perdoo a mim mesmo por todas as pessoas que inconscientemente ou de forma consciente prejudicaram o meu processo, pois dei a elas a atenção que não dei a mim. Eu lhes desejo paz, e à medida que as liberto, liberto a mim mesma de todos os pesos. E à medida que as liberto, estou livre para receber o que realmente mereço e agradeço a Deus por livrar-me de todo o mal. Estamos livres. Escolho olhar amorosamente para as minhas finanças, honrar as minhas contas e perceber que o dinheiro foi feito para circular. É apenas uma moeda de troca. Quando eu o vejo sem apego ou falta, ele flui abundantemente na minha vida. Me perdoo por toda insegurança que senti em relação ao dinheiro. Estou disposto a receber todo o dinheiro de forma honrosa e fazer com que ele se multiplique e se satisfaça e ajude outras pessoas cumprindo seu objetivo de circular, sempre retornando a mim de inúmeras maneiras. Me perdoo por ter prendido meus pensamentos aos devedores, a ter apego aos sentimentos de mágoa e até raiva. Eu os liberto, e à medida que retiro essa carga da minha vida, o dinheiro entra com mais facilidades e por todas as direções.
Respira lentamente. Penso nas pessoas com as quais tive relações dolorosas e difíceis. Mentalizo uma a uma. Eu sinto muito. Eu me perdoo. E mesmo que seja difícil esquecer, eu me liberto de todas as frustrações, sentimentos de mágoas e dores que passei. Se inconscientemente causei algum dano a alguém, eu me perdoo. Eu sinto muito, me perdoo por carregar peso, dor, cargas emocionais negativas, expectativas, pactos inconscientes ou até conscientes. Nos libertamos e à medida que nos soltamos, recebemos todo o amor merecido, fluido, saudável. Sinto muito. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sou grato pela saúde, pelo corpo, pelo alimento, pela casa, pela família, pelos ancestrais. Honro a todos que já passaram por mim e vieram antes de mim. Respira profundamente. Sente todo o seu corpo. Pouco a pouco. Vai. Eu acho que a Dani deu uma travadinha. Carinho. Acho que caiu a conexão. Uhum. Faz tempo que caiu? Não, tu já tinha falado pra ele, pessoal retornando. Ah, tá. E aí cada um vai voltando no seu momento. Ainda bem que acabou bem no finzinho aqui Não, tudo certo. É isso, gente. Espero que a meditação tenha entrado para a vida de cada um e feito sentido nessa Eu noite. amei, eu gosto muito dessas meditações, eu gosto muito. Ai, E vamos toda fazer terça a muito gente mais. vai ter, né? Porque daí a gente Estarei. conversa sobre os nossos temas e depois Vamos a gente fazer faz uma muito mais. meditação. Ótimo. Espero todo mundo na terça, então. Aí, dessa vez eu não acabei de falar, mas que você tenha uma noite abençoada. Vamos mentalizar, né? Muitas bênçãos para a Kátia, que está proporcionando para a gente essa live. Mentalizar toda a energia desse grupo, dessa página maravilhosa. E para cada uma dessas pessoas que estão aqui com a gente também, para as pessoas que não têm a mesma oportunidade ou que ainda não conhecem a página, mas que amanhã ou depois podem estar junto com a gente. Então, para você que está gostando, para você que está aí gostando da nossa live também e sabe que pode servir para alguém, manda aí o aviãozinho. Vai ficar salva, a gente sempre deixa salva. De repente, uma pessoa que não está esperando pode se beneficiar. Vocês escrevem aí, olha lá no final a meditação. E eu sei que pode ajudar bastante gente. Né? Uma pessoa vai ajudando outra e a gente vai chegando mais longe. Então é isso. Uma ótima noite para vocês. Uma abençoada, maravilhosa noite, Kátia. Ai, gratidão. Sou muito grata que a gente estava aqui hoje, que todas as terças estaremos. Vai ser sempre bom. Certamente. Sou muito grata pela tua vida e obrigada por estar aqui comigo. Sempre. Ai, obrigada. Um beijão, tá? Beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Dani. Obrigada. Tchau, gente. Até amanhã.